E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos falar um pouquinho sobre a vitamina B5. A vitamina B5, que é também chamada de ácido pantotênico, através dessa molécula aqui, muito bonita, é uma vitamina muito, mas muito importante mesmo no nosso organismo. Praticamente todas as nossas células utilizam essa vitamina para algum fim, tá? E a gente vai entender por quê. Então, falando um pouquinho do histórico dela aqui, a gente acabou vendo nas vitaminas anteriores que muitas delas apareceram quando que elas começaram a ser estudadas? Através das doenças associadas, das deficiências. Quando apareceu uma doença com uma característica epidêmica, por exemplo, e se descobriu que a origem dessa doença, a etiologia, estava muito ligada à deficiência, que estava muito ligada a próprio padrão de alimentação das pessoas daquela época. Essa vitamina aqui, as coisas acontecem de uma maneira um pouco diferente. Veja, essa vitamina, ela começou a ser estudada como um fator antipelagra dos frangos, como fator antidermatite, como uma vitamina antidermatose. Então ela foi chamada de muitos nomes já. Mas com o avanço da ciência, dos estudos, começou-se a ver que essa vitamina aqui estava relacionada com outras coisas, né? Não necessariamente com o pelagra ou com quadros muito graves de dermatite, e que outras vitaminas estariam muito mais associadas com esses quadros do que necessariamente o ácido pantotênico. Então, Williams e colaboradores, em 1931, eles isolaram essa vitamina aqui, e em 33, eles viram que tratava-se, portanto, de uma substância ácida simples, entretanto essencial para o crescimento da levedura, essencial para a célula. E então, em 1939 e 1940, tá bom? Em 39 se determinou a estrutura molecular, então chamada de ácido pantotênico, e em 40 foi demonstrada a sua relação com outras vitaminas, com inositol, a gente vai falar um pouquinho aqui também, num capítulo extra, tiamina, sobre a biotina, sobre a vitamina B6, tá bom? Algumas outras vitaminas que a gente não ouviu ainda no nosso curso. Aí, em 1947, tá bom? Lippmann e colaboradores identificaram o ácido pantotênico como um dos componentes da coenzima A. Viram que é tão importante, então, essa coenzima A. Começou-se os estudos em bioquímica, começou-se a estudar o funcionamento da célula, do metabolismo, e nisso, vocês lembram na bioquímica do metabolismo oxidativo? Então, o CoA é uma parte importante para formar o acetil-CoA, que é substrato para o ciclo de Krebs. Tá? Mas ainda aqui eles estavam vendo as diversas funções que tinha a coenzima A no organismo, não somente essa. Em 1953, foi publicada a estrutura bioquímica da CoA, tá bom? Por Baddeley e colaboradores. Em 54, Bean e Hodges, eles afirmaram então que o ácido pantotênico era essencial para a nutrição humana. Então, em 54, reconheceu-se que essa vitamina é essencial para a saúde humana, para a nutrição humana em geral, e que sem ela, dificilmente o organismo se manteria vivo. E a partir daí, então, a gente teve mais estudos entrando, né, com o passar do tempo, e viram o papel, então, do CoA, da coenzima A, para o ciclo respiratório, para o ciclo do ácido tricarboxílico, ou para o ciclo do ácido cítrico, ou então para o famoso ciclo de Krebs também. Estamos falando sempre da mesma coisa aqui, essa imagem que eu mostrei aqui para vocês, nessa figura na imagem no slide passado, tá bom? Do ciclo de Krebs. Então, começou-se a entender que essa vitamina fazia parte essencial desse ciclo e, além disso, para a síntese e degradação de ácidos graxos e muitos outros processos metabólicos reguladores que a gente vai acabar citando aqui. Então, a terminologia, tá, do ácido pantotênico é o seguinte: ele é hidrossolúvel, afinal uma vitamina hidrossolúvel, né? Encontrado na forma de óleo viscoso amarelo, ele tem estabilidade em ácidos, bases e calor, e é chamado assim, né, o ácido pantotênico, dessa grande molécula aqui que a gente discriminou. E é sintetizado também por micro-organismos, tá? Eles fazem ligação amida de beta-alanina com o ácido pantóico e formam o ácido pantotênico.
Então a gente vai ver que no meio desse ciclo também existe um outro componente aqui, né, que é muito conhecido por muitos praticantes de atividade física e que é um tampão intramuscular muito importante nosso, a beta-alanina. A gente vai entender também que a beta-alanina, mais para frente, né, a gente vai discutir que ela faz parte integrante aqui do ácido pantotênico e a gente vai começar a entender algumas coisas em relação a essa molécula também, tá joia? Bom, as funções, né? Difícil falar das funções para vocês, pessoal, porque são muitas as funções do ácido pantotênico. Então a gente vai tentar sintetizar para vocês as coisas mais importantes, tá bom? Primeiro de tudo, ele forma a coenzima A, beleza? Isso, como ele é formada a coenzima A, né? A gente nosso propósito não é aqui rever conceitos básicos de bioquímica, porém, se forma através, primeiramente, né, da fosforilação do pantotenato quinase, pela pantotenato quinase. Existe um processo de fosforilação, depois de condensação dependente de ATP, descarboxilação, para formar a 4-fosfopanteteína. E aí se forma a partir, né, a fosfopanteteína vai sendo formado a partir da AMP, da doação de uma adenosina, tá bom? Da transferência de uma adenosina do AMP para o fosfopanteteína. Então se pega o ATP e retira-se então do ATP um grupo adenosina. E assim que a gente vai formando a fosfopanteteína. 95% da coenzima A se encontra na mitocôndria. Afinal, pessoal, é lá que ela vai ter realmente sua função. Então, veja bem aqui ó, nessa imagem, ó, o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, onde existe a oxidação de praticamente todos os tipos de substratos, mas principalmente a oxidação de lipídios no nosso organismo. Então, quando a gente fala em uma via que vem da glicose, em uma via que vem dos lipídios, tudo é convertido para se tornar energia no metabolismo oxidativo, que chamamos de respiração celular, através do ciclo de Krebs. Tá? Isso é bioquímica básica. A gente ainda vai fazer um curso de bioquímica aqui na Udemy também, principalmente para ajudar estudantes da medicina, da nutrição, das áreas da saúde. É um curso base, né, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a bioquímica. E também, veja só, aqui ele está fazendo parte, o acetil-CoA, quando o ciclo de Krebs ele tem uma via de quando existe muita produção de acetil-CoA, tá joia? Muita formação do ácido cítrico, começa-se então a entrar numa via para a produção de palmitoil-CoA, que é a via de produção de lipídios, a biossíntese de lipídios que vai direcionar aí para o armazenamento. Quando você come muito, sobra muita energia no seu organismo, existe uma via que direciona os compostos, os substratos, seja eles carboidratos, proteínas ou os próprios lipídios, para a via de formação de gorduras e armazenamento. Afinal, essa é a forma que nós armazenamos gordura no nosso organismo. Energia, a gente armazena na forma de gordura, tá bom? Então aqui a gente tem, né, essa via de biossíntese de lipídios. A gente vê aqui que através da insulina ela dispara essa ativação. A gente vê os hormônios, o glucagon, a epinefrina dispara a fosforilação e inativação dessa via também. E, né, principalmente durante a atividade física, onde existem alguns hormônios adrenérgicos contrarregulatórios aqui que vão modular essa via que produz energia, que faz síntese de gorduras, tá bom? Afinal, durante o exercício físico a gente tem que oxidar isso e não sintetizar. Tá bom, pessoal? Então, é o seguinte, além dessa função da síntese de CoA, o ácido pantotênico ele faz parte de todo o metabolismo celular. Então, ó, de novo, o ciclo do ácido tricarboxílico, a gente tem de novo isso aqui. A beta-oxidação de ácidos graxos, então não somente a formação, o armazenamento de lipídios, de gorduras, de ácidos graxos, mas como também a beta-oxidação, tá bom? Entre parênteses, tá joia? Queimar gordura. Então, se a gente vai oxidar ácidos graxos, fazer a beta-oxidação, que é um dos primeiros processos que ocorre, precisamos necessariamente, então, do ácido pantotênico. A degradação oxidativa dos aminoácidos, a síntese de lipídios essenciais para o bom funcionamento do sistema nervoso central, os esfingolipídios. Então, o metabolismo da leucina, da arginina, da metionina,
Então, o metabolismo de próprios aminoácidos dependem do ácido pantotênico, tá bom? Depende da boa oferta de ácido pantotênico na célula. Assim como os derivados isoprenoides, então a gente tem farnesol, colesterol, os hormônios esteroides, a vitamina A, a vitamina D, o MA. Então, vocês veem que muitas coisas importantíssimas do nosso organismo, o ácido pantotênico está participando no metabolismo ou na síntese, ou seja, dependemos disso, né? Se temos uma falha aqui no ácido pantotênico, isso vai acabar se refletindo para todo o organismo em questão hormonal, em questão do estado nutricional geral do indivíduo. E o metabolismo da hemoglobina, veja só, da vitamina B12, da acetilcolina, da conversão de serotonina e melatonina. Tá? O principal hormônio relacionado ao sono produzido pela glândula pineal, ou seja, é sistêmico. Se houvesse uma deficiência de ácido pantotênico isolada no indivíduo, ele teria efeitos sistêmicos. Afinal, muitas coisas em vários sítios endógenos utilizam o ácido pantotênico. E além disso, ele também faz acetilação de proteínas, acilação de proteínas. Então a gente está falando aqui de formação de hormônios peptídicos, de formação de DNA, de regulagem de microtúbulos, que são partes essenciais para o bom funcionamento de uma célula, para a estrutura de uma célula. O ácido palmítico, assim como o próprio receptor de insulina, né, ele precisa também sofrer processo de acilação, desenvolvimento neural, enfim, são muitas as funções, a gente cita algumas delas aqui, mas para vocês compreenderem que o ácido pantotênico está realmente fazendo parte de tudo isso. Aí você já está pensando aí, poxa, eu vou precisar suplementar isso aí, porque eu não posso ficar sem, faz parte de tudo, né? Imagina só como seria uma deficiência de ácido pantotênico. E a gente vai ver mais para frente, pessoal, que na verdade, quando a gente fala em fontes de ácido pantotênico, muitas coisas, tá? Muitos alimentos, ele está amplamente distribuído nos alimentos. Afinal, quando a gente fala nos vegetais, nos tecidos vegetais, nos animais, a gente encontra, então, esse ácido pantotênico fazendo as mesmas funções. Então, a gente vê que nos alimentos ele está 85% na forma de coenzima A. Vocês verem que ele funciona dessa mesma forma. Ou como fosfopanteteína. Então, ele é amplamente distribuído, tá bom? Quando a gente fala em leite materno, o leite materno ele chega de 2,2 a 2,5 miligramas, então tem quantidade suficiente sim no leite. A gente viu que algumas vitaminas são deficientes no leite materno. Não é o caso do ácido pantotênico, tá? E dependendo da alimentação da mãe, obviamente, pode chegar até 6,7 miligramas por litro de leite materno. Então a gente tem uma tabela aqui com alimentos principais fontes aqui de ácido pantotênico. Então o arroz branco, né, que a gente tem, obviamente, né, que alguns alimentos que são colocados aqui não são cozidos. Então quando a gente transporta isso para a quantidade real, quando ele é cozido, final daquela vitamina, esses valores mudam, tá bom? Então a gente olhar o arroz branco, por exemplo, é um exemplo disso. Brócolis cru, principalmente, pessoal, carnes, o fígado mesmo, frango, o leite, ovos, produtos do tomate também, importante isso aqui, são boas fontes de ácido pantotênico na nossa dieta. E vocês veem que mesmo com o processamento, o arroz branco mesmo, ele possui algumas quantidades de ácido pantotênico. E falando na biodisponibilidade agora, afinal isso a gente discutiu em algumas vitaminas hidrossolúveis e vale a pena discutir isso. 61% da biodisponibilidade da forma ácida em comparação com a forma pura do pantotenato de cálcio. Então, quando a gente encontra nos alimentos, tá bom? A gente vê que mais ou menos ele é 61% biodisponível em comparação à forma mais pura dele, que é o pantotenato de cálcio, tá bom? Que vem na forma principalmente de suplementos alimentares. 60% que é ingerida, é excretada via urina. A gente vai discutir ainda umas hipóteses que estão sendo colocadas em alguns estudos sobre o armazenamento, possível armazenamento de vitamina B5. Ela é estável durante o cozimento comum, sobre o armazenamento também. Existem perdas nas carnes congeladas quando se descongela, tá bom? Afinal,
se houver descongelamento das carnes, o conteúdo de ácido pantotênico presente ali pode ser perdido no próprio líquido que a carne perdeu, ela dá um pouco de desidratada devido à formação dos cristais na carne, por isso que dizem que perde um pouco a suculência, a carne congelada. Como a vitamina B5 é uma vitamina hidrossolúvel, ela se perde juntamente aqui nesse processo. E assim também na moagem da farinha, tá bom? Então, como ela está presente na camada externa do grão, quando existe a moagem da farinha, ela também é parcialmente perdida nesse processo. Isso é um pouco sobre a biodisponibilidade da vitamina B5. E as ingestões dietéticas? A gente, como outras vitaminas que a gente viu, ela não tem uma RDA bem estabelecida, não tem valores de UL. O que é estabelecido são as ingestões adequadas, porque os únicos dados que tínhamos sobre possíveis ingestões adequadas de ácido pantotênico tinha muita relação com duas coisas, tá? Primeiro, o consumo habitual. Então, eles pegaram várias regiões, por exemplo, dos Estados Unidos e viram o consumo habitual, o consumo médio das pessoas, dos habitantes lá, de várias cidades, e fizeram uma média através disso, e com essa média estipulou-se um valor médio a ser consumido, e também sobre o nível que é excretado nas fezes e na urina. Então, eles calcularam as perdas que temos também de ácido pantotênico nas fezes e na urina. Entretanto, gente, não é suficiente para que possamos estabelecer uma possível EAR, por exemplo, e com uma possível RDA. Porque para isso, vocês pensam bem, a gente precisaria de valores, principalmente que estipulasse uma possível deficiência da vitamina. E a gente não tem esses valores, porque ela é amplamente distribuída e dificilmente, é muito raro ver uma deficiência de vitamina B5, tá bom? Se não por origem genética, ou por desnutrição em geral. Mas, diferente de algumas outras vitaminas, que a falta delas dá uma condição patológica específica e a partir disso se estabelece a EAR, em que uma certa quantidade, em 50% num corte populacional, previne aquela doença e isso se extrapola para as RDAs que nós conhecemos, isso não existe aqui. Muito menos efeito tóxico, como a gente tem também em vitaminas lipossolúveis, isso muito bem estabelecido, um possível efeito tóxico, a partir de uma determinada dose. A gente não tem isso aqui porque também não tem efeito tóxico a vitamina B5, né? Não, nada muito bem relatado. Não. O que a gente tem aqui em relação aos bebês, obviamente não é em relação ao consumo habitual, mas os bebês eles fizeram um cálculo através da amamentação exclusiva, tá bom? Então eles pegaram exclusivamente o leite materno da mãe e viram as quantidades que são ofertadas nesse leite materno e estipularam aqui através do volume de leite também que é ofertado, o que seria adequado para esses bebês, né? Ou entre aspas adequado, né? O que imaginaríamos ser adequado para esses bebês estarem consumindo. Tá bom? Visto que a ingestão adequada não é uma medida, né, que diz muita coisa, né, mas é apenas para termos uma referência, tá joia? Os lactentes, isso já tem a ver com a secreção do leite. Então, obviamente, né, em mulheres, por exemplo, que são as lactantes, se calcula as quantidades que elas precisam a partir da quantidade que é secretada no leite. Se ela está perdendo isso aqui no leite, que no caso são 2 miligramas em média, vamos adicionar esse valor aqui no consumo delas habitual. É isso, pessoal. Mais ou menos assim. Então vocês vejam que não tem um valor tão consolidado assim como outras vitaminas. E como que é feita a absorção, transporte e armazenamento? Antes de tudo, a gente sabe, né, é importante pincelar que assim como algumas outras vitaminas, a vitamina B5 tem síntese bacteriana sim. Sabemos que algumas bactérias sintetizam essa vitamina no nosso organismo, porém, não sabemos ao certo o quanto isso colabora para o estado nutricional de ácido pantotênico. Assim como a gente acabou vendo também em outras vitaminas, não tem como saber, tá bom? O quanto isso corrobora para o próprio estado nutricional. A vitamina B5 ela é hidrolisada no lume intestinal até desfocoar panteteína e fosfopanteteína. A panteteína é hidrolisada, então, até o ácido pantotênico. Então, essa forma ela vai ser hidrolisada, depois ela é clivada então, no lume intestinal até chegar na forma mais absorvível pelo nosso intestino.
ela é absorvida por ou transporte por difusão passiva, que é o veículo normal aqui para a absorção dela, ou por mecanismo saturável dependente de sódio. Isso que foi visto, se eu não me engano, em estudos modelo animal, tá? Mas se viu que também existe um mecanismo transportador que é sódio dependente, precisa de sódio ali para acontecer. E ela é rapidamente absorvida pelos eritrócitos. É um outro dado que a gente tem através de alguns estudos com própria injeção intravenosa de vitamina B5 e viu-se que os eritrócitos, né, aumentou-se muito o nível de vitamina B5 deles. Então ela previu-se que é rapidamente absorvida pelas hemácias. E aí, pessoal, os tecidos transportam a vitamina por meio do cotransporte ativo de sódio, tá bom? Os tecidos, depois que ela é absorvida, transportam dessa forma. E aí, maior parte dela se encontra na mitocôndria na forma de coenzima A. E menores quantidades dela se encontram na forma de ACP, que é aquela forma... Lembra quando eu falei do metabolismo da biossíntese de lipídios? Porém, ela se encontra nessa forma aqui para dar origem à biossíntese de lipídios, tá bom? E antes da excreção urinária, ela é hidrolisada até pantotenato. Tá joia? E aí existe um possível mecanismo de armazenamento dela. Não é muito certo ainda, porque nem se sabe se ela é realmente armazenada ou não, mas tem uns estudos interessantes em que os humanos receberam uma dose por dia e eles observaram que mesmo, né, com a extrapolação, obviamente, das doses diárias, essas doses extras, mesmo, né, esperando uma excreção maior dessa dose, foi excretado apenas 60 miligramas por dia, levando os pesquisadores a supor o seguinte: alguma parte dessa vitamina, desse pantoteonato ou do ácido pantotênico está sendo retido. Então, será que isso está sendo armazenado em algum lugar? O que está acontecendo aqui com esse excedente que ele não é excretado? Então, há algo também para a gente estar questionando. E não é muito certo dizer, então, que ela é armazenada, tá bom? E a vitamina B5, ela tem uma relação também com uma doença específica, que é uma doença que ela é chamada de NBIA, tá bom? Neurodegeneração por acúmulo de ferro no cérebro. Essa doença aqui é um distúrbio genético, então ele é um distúrbio neurológico hereditário raro no gene PANC2, e isso faz com que se tenha, então, uma alteração nesse gene faz com que o indivíduo tenha uma deficiência de pantotenato quinase. Então ele não tem uma síntese de coenzima A adequada por conta da principal enzima, né, que faz o processo de fosforilação ali do próprio ácido pantotênico. Então ele tem uma deficiência aqui, então ele não produz direito o CoA. Então, principalmente distonia, parkinsonismo, acúmulo de ferro no cérebro são uma das características dessa doença aqui. E nos leva a questionar, será que a suplementação ela pode ajudar? Parece que alguns estudos têm indicado uma possível melhora, mas ainda não é muito certo, tá bom? Não é muito bem estabelecida essa relação entre NBIA e vitamina B5, pelo menos até onde os estudos que nós vimos, isso aqui não tinha muitas... infelizmente, não era muito elucidado. Bom, a avaliação do estado nutricional, tá bom? Os pesquisadores propõem que níveis inferiores a 100 microgramas por decilitro no sangue, eles são indicativos para ingestão inadequada do ácido pantotênico. E existe, né, já é bem documentado, uma dose-resposta com a ingestão alimentar e os níveis séricos e com excreção urinária também. Ou seja, quanto mais eu ingiro de vitamina B5 através de suplementos ou de alimentação, isso reflete diretamente nos níveis séricos, era isso que a gente esperava, né, que acontecesse, e também reflete na excreção urinária. Tá? Então também se aumenta a excreção urinária de vitamina B5 se a ingestão for muito elevada. A gente cita alguns métodos também aqui para que são feitas análises. Uma vitamina que não é usualmente, né, na parte clínica ela não é pedida, né, não vejo sentido de pedir um exame de vitamina B5 se não for um estudo muito específico que a gente fala, tá? A deficiência nutricional ela é improvável, como a gente já havia comentado,
provavelmente ela vem com a desnutrição, ou seja, vem com a deficiência de várias outras doenças, e não só da vitamina B5, tá? Alguns sintomas relacionados à queimação nos pés, depressão, fadiga, fraqueza, uma sensação de coceira, de parestesia, mas nada muito certo, viu, pessoal? Nada muito certo, porque é difícil induzir uma desnutrição uma deficiência específica de vitamina B5 em algum indivíduo. Mas esses são mais ou menos os sintomas que são descritos, o que a gente tem até agora na literatura científica. E em relação à hipervitaminose, então, menos dados ainda que a gente tem. Não existe sinais de toxicidade, então é improvável. Nenhum efeito tóxico foi observado, não tem valores de UL também. E a gente viu que doses maiores, doses iguais a 10 gramas por dia, geraram desconforto intestinal e diarreia, alguns tipos de sintomas, porém, nada que a gente possa falar um efeito tóxico, igual a gente fala da vitamina A, por exemplo. Então, é uma vitamina que parece que é muito difícil a deficiência e muito difícil a toxicidade também. Portanto, se a gente pudesse resumir, né, o ácido pantotênico, poderíamos dizer que ele é uma vitamina que ainda precisa ser muito estudada, né, muito bem elucidada em relação a... Será que existe mesmo o armazenamento dessa vitamina? Como será que ela acaba não sendo excretada em alguns estudos com relação à dose que os participantes recebem? Mas, enfim... a gente viu que ela é muito importante, faz parte do metabolismo e que a deficiência e a toxicidade dela são improváveis, tá bom? Não esqueçam de estudar e nos vemos na próxima aula.